Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre o Egito Antigo. O vídeo vai estar sendo dividido entre duas partes. A primeira parte a gente vai focar na localização do Egito Antigo, na importância do Rio Nilo, da água e todo o envolvimento da civilização antiga com a agricultura e a sobrevivência dela. Então vamos lá. Bom, então a gente vai começar falando agora aqui sobre a importância do Rio Nilo, né? Ele desenvolveu a civilização egípcia, ajudou muito na construção da civilização, principalmente porque no Egito era um ambiente muito seco, sem muita chuva, ali no deserto do Saara, né? No nordeste africano, onde fica localizado o Egito. Então, como vocês podem ver ali na imagem, né, o Rio Nilo ele atravessava ali desde o Mediterrâneo e passava ali no meio de todo o Egito, né, dividindo também ali o Egito entre Baixo Egito e Alto Egito. Então, tudo ali o que passava em meio ao Egito do Rio Nilo ajudava muito a civilização a sobreviver, a se manter, a desenvolver a agricultura também. E para frisar a importância do Rio Nilo, todo o desenvolvimento da civilização naquela época, seja na construção de diques, barragens, sistemas hidráulicos que auxiliaram muito na agricultura e no desenvolvimento, foram possíveis graças a inundações que o Nilo proporcionou para a população naquela época, né? Então foi muito importante. Agora a gente vai entrar no assunto que é a sociedade, divisão social do Egito, né? Era uma sociedade de castas, onde o nascimento iria designar o que a pessoa seria para o resto da vida, né? Então, adiantaria ela ter bens, ter riquezas, se o nascimento determinasse quem ela era, né? Isso era uma sociedade de castas. Então, vamos ver aí a divisão social e política do Egito. Bom, aqui na imagem a gente pode ver aí que a pirâmide social do Egito é dividido em 8 castas, né? O faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes e artesãos fecham aí a parte de castas superiores, né? E as castas inferiores seriam aí de camponeses e escravos. Como governante maior, a gente tem aí a figura do faraó, que é considerado um deus vivo na terra, dono do Egito, controlava tudo, desde a administração de cultos até a administração de terras de toda a população, né? Então, a principal função dele era manter a ordem e a justiça na sociedade, né? Então, tudo passava pela decisão dele. Seguindo em frente, a gente tem a nobreza, que era formada também por sacerdotes, que eram pessoas diretamente ligadas ao faraó, né? Sendo pessoas até da própria família dele, né? Escolhidos por ele. Os soldados era uma classe menor, a principal função deles era manter a segurança de cada território conquistado pelo Egito. Os escribas eram uma classe muito importante, porque, sendo de classes menores, eles eram os únicos que poderiam ingressar numa carreira administrativa, né, no serviço público, e eram responsáveis aí por relatar o cotidiano egípcio, né, por meio da escrita, né. Já aí os comerciantes e os artesãos são castas um pouco parecidas, né? Elas encerram as castas mais importantes, digamos assim, da pirâmide social. Os artesãos com mais habilidade, né? Fazendo quinquilharias aí para o comércio, né? E os dois trabalhando sob a supervisão do faraó, né? Chegando aí nas camadas inferiores, né, mais baixas da pirâmide social, a gente tem os camponeses e os escravos. Os camponeses, eles trabalhavam em média aí nas lavouras, gerando o sustento necessário para a sua família, até em certo caso ficando um pouco com o cultivo, né? Porém a maior parte iria para o faraó, né? Então tudo que eles cultivavam, uma parte ficava com eles, outra com o faraó.
Então, chegando aí na última camada da pirâmide social, a gente encontra os escravos, né? Os escravos não eram maioria na população egípcia, né? A maioria é formado por camponeses. Mas os escravos, eles eram capturados em guerras, né? E serviam como mão de obra, né? Uma mão de obra forçada, né? Que serviam aí a imagem do faraó, né? Então seria isso aí, basicamente duas questões muito importantes sobre o Egito, né? A importância do Rio Nilo e a divisão social do Egito, né? Na pirâmide social e administrativa, né? E a parte 2 do vídeo a gente vai ver um pouquinho sobre a cultura egípcia e a religiosidade, a representatividade da religião no Egito. Então, valeu!